Graça e a paz, queridos irmãos da Igreja Evangélica Livre Vida em Cristo. Hoje vamos fazer a nossa meditação, continuando a palavra da semana passada, que está lá em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, só que dessa vez a partir do versículo 10 até o 18. Semana passada nós lemos do versículo 1 a 9. Agora vamos ler do versículo 10 até o versículo 18, que diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos, em um mesmo sentido e um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelo de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Queridos irmãos, semana passada vimos em 1 Coríntios, do versículo 1 ao versículo 9, e agora ele está nos colocando para explicar o motivo de sua carta. Isto é, ele recebeu a notícia de Cloe de que havia divisões na igreja e que os irmãos daquela igreja precisavam andar em união para falarem a mesma língua, sem discordância e opiniões contrárias. Já na opinião de João Calvino, que diz que Paulo requer uma unidade cristã jamais vista, ao dizer que eles falassem a mesma língua, a mesma coisa, isso seria o fruto da unidade. O quão completa tem que ser a concordância para que não haja qualquer divergência, nem mesmo em palavras. Sabendo o quanto é difícil, mas que é indispensável aos cristãos, ele deseja que, antes de tudo, sejam unidos numa só mente, num mesmo pensamento, num só parecer. E em seguida, ele deseja que o povo de Corinto declarem verbalmente sua concordância. Neste mesmo sentido, amados irmãos, Lucas, no capítulo 4, versículo 32, ele testifica da fidelidade da igreja primitiva, dizendo que todos tinham um só coração, uma só alma, e isto será encontrado onde só o Espírito Santo reina. Nos versículos 11 e 12, me foi anunciado acerca de vós. Paulo notifica o que está dizendo, de fato, se aplica particularmente a eles, porque Cloe os avisou no intuito de promover a cura da igreja. Portanto, ele estava ciente, amados irmãos, que as divisões da igreja tinham que ser resolvidas. Fala também de uma dessas facções, refere-se aos líderes que os crentes locais seguiam, como Apolo, como Pedro, como Paulo.
O apóstolo Paulo exorta esses cristãos para que se unam em Cristo e não a outro homem. Queridos irmãos, a importância, quem é a cabeça da igreja? É Cristo Jesus. E quem nós devemos seguir na igreja? Não é o pastor da sua igreja, não é o irmão da sua igreja. O propósito de você estar indo na igreja é Cristo Jesus. Ele é a cabeça da igreja, é com ele que você deve espelhar, e não a homens. Já no versículo 13, Paulo nos fala: está Cristo dividido? Pois Cristo é o único que reina na igreja. Ele é o soberano. O propósito do Evangelho para que sejamos reconciliados com Deus por intermédio de Jesus Cristo. E isto é importante que estejamos confiantes, seguros e unidos nele. Portanto, amados irmãos, precisamos estar firmes em Cristo Jesus. E para isso precisamos aprender mais da sua palavra, ler mais a Bíblia. Paulo também nos mostra a importância da crucificação de Cristo. Foi Paulo crucificado por vós? Disse ele. Não, não foi. Foi Cristo Jesus. Foi para este fim que morreu e ressuscitou, para que pudéssemos ter o Senhor dos vivos e o Senhor dos mortos. Portanto, que vivamos para Ele e morramos para Ele também. Também no versículo 13, que a gente olhando o versículo 13, daria uma boa pregação somente esse versículo, amados irmãos. Diz assim: ou fostes batizados em nome de Paulo. Nós somos batizados em nome de Jesus Cristo, pois somos obedientes a Ele. E em Marcos 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vejamos por que esta diferença, amados irmãos. Vejamos por quê. Na palavra crer, há um particípio que se refere a alguém que creu em alguma ocasião do passado. Aliás, o batismo é uma consequência, é uma obediência para quem crê. Mas nós seremos salvos se crermos, não se formos batizados. Porque o crer faz você ser salvo. O crer, não o batismo. Então, por isso a importância de que Paulo fala. No versos de 14 a 17, começa assim: dou graças a Deus porque não batizei nenhum de vós, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedorias de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Queridos irmãos da Igreja Evangélica Livre, vida em Cristo. E para os que estão vendo esta mensagem agora, Paulo está dizendo que ele poderia ter batizado centenas de pessoas, mas ele estava grato de ter batizado poucas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, além de serem especiais para eles, veja lá na terceira epístola de João, na terceira lá um pouco adiante da sua Bíblia,
na terceira epístola de João 1, que diz: o presbítero ao amado Gaio, quem na verdade eu amo. João refere-se a si mesmo nesse versículo como presbítero. Gaio, originário de Macedônia, Gaio era um companheiro de Paulo, que foi preso durante um tumulto lá em Éfeso. Estava também entre os que acompanhavam Paulo a Jerusalém, talvez como um oficial representante de sua igreja em Derbe. Gaio foi batizado por Paulo em Corinto. A sua casa era usada como um local regular de encontros da congregação. Na verdade, Paulo se hospedava lá em suas visitas a Corinto. João estava elogiando Gaio ali pela sua hospitalidade e expressando seu desejo de vê-lo em breve. Gaio era especial para Paulo. Paulo sabia que estava ali por um motivo mais que especial. Era evangelizar, ensinar o evangelho às pessoas. O batismo era importante, mas não essencial. Calvino fala que o batismo era apenas uma adição, um apêndice, de modo que o ensino está em primeiro lugar. Paulo sabia dessa importância, sabia o que era a importância de levar o evangelho às pessoas. Paulo continua ainda no versículo 17 a importância da cruz de Cristo, que ela seja o foco da mensagem, que as pessoas sejam focadas e sejam sábios nas coisas de Deus. Amados irmãos, nós precisamos ser focados não em pessoas, não em coisas, e sim na palavra de Deus. Devemos focar na cruz de Cristo, porque ela nos redime dos nossos pecados, e não nas suas próprias sabedorias. Temos que renunciar nossos entendimentos das coisas e sabedorias do mundo. Paulo usa a cruz de Cristo para benefício da redenção, a qual deve ser buscada no Cristo crucificado. Ele se opõe à sabedoria das palavras do mundo e que não vivem em harmonia com o Evangelho de Cristo. A sua pregação será contaminada se você misturar o seu conhecimento no mundo. Por isso devemos entender a importância de conhecer as Escrituras, de saber ao certo cada significado da palavra de Deus, para que nossa mensagem e pregação da palavra não esteja contaminada, e que devemos falar somente o que a palavra diz. Somente o que a palavra diz. No versículo 18, Paulo fala que a pregação da cruz é considerada loucura por aqueles que estão a perecer, porque justamente não possui qualquer enfeite ou arrumação de sabedoria humana. Por isso é loucura. Mas para nós crentes, a pregação da cruz é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus na salvação. Amados irmãos, temos que entender que devemos, sim, colocar Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas. Conhecer a palavra de Deus
e somente nela nos apoiar, nos firmar. Você que está magoado com alguém na sua igreja, você que está magoado com algum irmão, algum vizinho, algum parente, reconcilie-se com ele, sabendo que não é nele o depósito das suas esperanças, somente em Cristo Jesus. Entenda, amados irmãos, que somos pecadores, igual a eles. Não somos melhores e não somos diferentes deles. Queridos e amados irmãos, fica aqui a minha mensagem de hoje e que Deus abençoe a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo agora.